O plano de Deus para o homem, esse é o tema dessa live, de uma série de lives onde eu estarei falando acerca de homens nota 1000. E você que faz parte aí de um grupo de homens, você que é líder, você que é pastor, eu convido desde já você a compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que ela vai edificar o seu ministério com homens, a sua vida e a vida de todos aqueles que você compartilhar. Tudo bem? Esse é o tema que a gente vai trabalhar nesse nosso primeiro vídeo. E eu gostaria de dizer a todos vocês que já estão entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Eu creio que a palavra de Deus é bênção para as nossas vidas. Na verdade, a palavra de Deus é vida para nós, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Olha, irmãos, a gente sabe que o bom pai, ele faz de tudo para preparar seus filhos para os desafios da vida. Preste atenção, o bom pai faz de tudo para preparar os seus filhos para os desafios da vida, não é verdade? Eu fico pensando e tiro isso de mim mesmo. Olha, às vezes eu me comporto com os meus filhos, às vezes exigindo muito deles. Eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 15, e às vezes eu me pego pensando, será que eu não exijo muito dos meus filhos? E, ao mesmo tempo, eu lembro que é responsabilidade minha conduzi-los por um bom caminho, ensinando princípios espirituais, cuidando da vida emocional deles, da vida física deles e da vida espiritual deles. Isso é a minha responsabilidade. Se eu falhar com essa responsabilidade, eu estarei prejudicando a vida dos meus filhos. E eu creio que todo pai deveria ter esse cuidado em fazer essa transição da vida dos filhos para o mundo. Então, quando a criança ela ainda é muito pequena, a gente tem que trazer os princípios básicos para que ela possa fortalecer o seu aprendizado para enfrentar a sua transição, ou seja, a sua passagem da fase de criança para uma fase, por exemplo, de pré-adolescência, e de pré-adolescência para uma fase de jovem, e de jovem para adulto, e assim sucessivamente. Isso é responsabilidade nossa, lidar com essas transições. Ainda bem que o nosso Deus, Ele não nos deixou ao léu com respeito à verdadeira masculinidade, não é verdade? Deus, desde o primeiro capítulo da Bíblia, nós encontramos ali instruções que nos norteiam em nossa missão como homem. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, sabe? Nós precisamos nos voltar ao manual do fabricante. Muitas vezes eu sei que os homens estão meio perdidos, sem saberem o que fazer da sua vida, da sua família. E na verdade o que eles precisam primeira coisa, entender por que eles foram criados. E a partir do momento que eles entenderem o porquê que eles foram criados, eles vão entender também, através do manual do fabricante, que é a palavra de Deus, eles vão entender tanto que o porquê que eles foram criados, o porquê que o Criador fez esses homens e colocaram aqui nessa terra, e eles vão também saber conduzir as suas vidas, depois de saberem para que foram criados. Isso é muito sério. Nós precisamos nos voltar de fato ao manual do fabricante. É neste manual que é a palavra de Deus que nós descobrimos pelo menos 3 propósitos fundamentais pelo qual nós homens fomos criados. Na palavra de Deus nós descobrimos pelo menos três propósitos fundamentais que continuam valendo na nossa vida até os dias de hoje, não passam. Sabe, os princípios bíblicos, os princípios da palavra, eles valem até hoje para a nossa vida, são eles que nos norteiam, são esses princípios que nos norteiam. Então, esses 3 propósitos pelo qual o homem, eu não estou falando aqui
de mulher especificamente, eu estou falando para os homens. O homem, ele foi criado pelo menos para 3 propósitos. Primeiro, refletir a imagem de Deus. Segundo, reproduzir a imagem de Deus. E terceiro, representar a imagem de Deus. Se o homem falhar em identificar esses propósitos pelo qual ele foi criado, ele não vai saber conduzir nem a sua vida, nem a vida da sua família, vida de filhos, vida no seu trabalho. Vai ser uma pessoa totalmente desequilibrada no que se refere ao propósito de Deus para a vida deles. Percebe? Nós homens precisamos entender que nós fomos criados com propósitos. E aqui eu quero apresentar pelo menos 3 desses propósitos. O primeiro é reproduzir a imagem de Deus. Aliás, primeiro, refletir a imagem de Deus. Segundo, reproduzir a imagem de Deus. E terceiro, representar a imagem de Deus. Então, tem um texto na palavra que diz que Deus criou, pois o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. O que a gente entende aqui? Nós descobrimos aqui que Deus fez o ser humano para refletir a imagem dele mesmo. Eu e você fomos feitos para refletir a imagem de Deus. A verdade mais importante sobre o homem é que ele é a imagem de Deus. Essa é uma verdade extraordinária. A glória do homem é que ele reflete a glória de Deus. O homem não tem glória em si mesmo. Percebe? O homem não tem glória em si mesmo. Se você for observar, um homem sem Deus, ele vive como uma folha impelida pelo vento. Ele cai aqui, ele cai acolá, ele não tem sustentabilidade, ele não tem firmeza, ele não consegue direcionar nem a sua vida, muito menos direcionar a vida da sua família. Esse é um homem sem Deus. Ele não consegue, porque ele foi feito para refletir a glória de Deus. Essa é a primeira razão pela qual o homem foi feito, para refletir a glória de Deus. Agora, meus irmãos, presta atenção. Se você é homem, o que é que você anda refletindo por aí? Quando as pessoas olham para você, o que é que você anda refletindo através da sua vida? Porque se você não está refletindo a glória de Deus, você está fora já do primeiro princípio, primeiro propósito pelo qual você foi escolhido, você foi chamado para refletir a glória de Deus. Então, quando as pessoas olharem para a sua vida, elas precisam ter uma direção. Elas precisam saber para onde elas devem ir, porque você está refletindo a glória de Deus sobre a vida delas. Presta atenção, isso é muito sério. Assim como a lua não tem glória própria, a não ser quando vira a sua face em direção ao sol, o homem só cumpre seu propósito quando reflete a glória de Deus. Então você pode ser um homem muitas vezes bem-sucedido financeiramente, você pode ser um homem que tem riquezas absurdas na sua conta bancária, dinheiros absurdos na sua conta bancária, você pode se considerar um homem que conquistou o ápice do sucesso. No entanto, meu amigo, se você não está refletindo a glória de Deus através da sua vida, você está fora do padrão, está fora do propósito pelo qual você foi chamado, pelo qual você foi construído. Lembra-se do que nós falamos no início? Você foi construído, você foi feito por alguém, e Deus é quem fez você, e Ele não deixou você aquém das situações. Deus, Ele te trouxe um manual de instrução que é a palavra de Deus. Então tudo que você quiser saber para a sua vida, você vai encontrar nesse manual de instrução, que é a palavra de Deus. Agora eu te digo, infeliz é o homem que anda fora desse manual, percebe? E Deus coloca o homem como cabeça da sua família, como cabeça da igreja.
como cabeça dos seus filhos. Agora, como que você vai direcionar a sua casa, os seus filhos, a sua própria vida, se você não tem esse manual de instrução como base para você? Se você não sabe que você foi criado para refletir a glória de Deus, e que se não refletir a glória de Deus, você não está vivendo o propósito pelo qual você foi feito. Que coisa terrível o homem chegar no fim da vida e descobrir que ele andou à toa por essa vida. Ele teve apenas de passagem por essa vida, não marcou positivamente a vida de ninguém, não marcou positivamente a vida dos seus filhos, simplesmente pelo fato de que não entendeu que ele está aqui para cumprir o propósito de refletir a glória de Deus sobre a vida das pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O mundo foi feito para resplandecer a glória de Deus, não o homem. Ele é o foco de toda a criação. Como criatura, presta atenção nisso que é importante. Como criaturas, temos a responsabilidade de cumprir suas ordens e espelhar seus atributos para todos ao redor. Essa perspectiva teocêntrica versus antropocêntrica altera alguns dos nossos conceitos sobre o propósito da vida. Por exemplo, é comum ouvir homens e mulheres defendendo decisões contrárias à palavra de Deus. É comum ouvir homens e mulheres defendendo decisões contrárias à palavra de Deus, dizendo: mas eu tenho o direito de ser feliz. Isso a gente vê muito naquelas pessoas que se divorciam, simplesmente decidem se divorciar e dizem: mas o importante é ser feliz. A gente ouve muito isso por aí, Infelizmente, nenhum versículo da Bíblia diz isso, que o importante é ser feliz, que o importante é você sair por aí buscando a felicidade. Você não vai encontrar na palavra de Deus, porque aquele que nos criou não considera o fato de ser feliz como a coisa mais importante da nossa vida. E ao invés de ser feliz, busque ser fiel, que a felicidade vem, ou quem sabe pelo menos a alegria virá quando você é fiel. Presta atenção, muitos caem nessa bobagem de o importante é ser feliz, e acham que isso eles devem levar para a vida. Presta atenção, Deus nos deu o privilégio e a responsabilidade de refletir a sua imagem. Essa é a nossa responsabilidade, é refletir a imagem de Deus. Tudo que estiver fora disso que você está fazendo, está fora do propósito, porque a primeira responsabilidade do homem quando foi criado foi refletir a imagem de Deus. Percebe? Isso não é maravilhoso, irmãos? Quantos podem dizer amém sobre isso? E como que a gente reflete a imagem de Deus? Em santidade, em obediência, em amor, em comunhão com os nossos irmãos e em comunhão com Deus. É assim que a gente reflete a imagem de Deus. Amém, homens de honra? Amém, homens abençoados? Então presta atenção. Como imagem e semelhança, nós refletimos aspectos essenciais da pessoa de Deus para a glória de Deus, Tornamos aspectos do seu ser conhecido pelo fiel cumprimento da nossa tarefa de espelhar, inclusive seu caráter. Presta atenção, que coisa poderosa isso aqui. Como que você reflete a imagem de Deus? Como que você reflete essa imagem? Você reflete essa imagem espelhando, inclusive, o caráter de Deus, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ou seja, o fruto do Espírito. Isso são características do caráter daquele que te criou, que fez você, e que espera que você anda refletindo essas características. Deus espera que você reflete, homem de Deus. Deus espera que você reflita
essa característica, reflete para as pessoas através da sua vida essas características. Isso é muito importante. É a vida de Cristo refletida em nós para a glória de Deus Pai. Percebe? Quando somos mais parecidos com Cristo, é que o resplendor da glória e a expressão exata, da palavra de Deus em Hebreus 1:3, de Deus Pai, nós também refletimos a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa poderosa. Então a primeira coisa que a gente está entendendo é que o homem foi feito para refletir a glória de Deus. Quem você tem refletido? Busca essa consciência. Quem que você tem refletido? Quem que as pessoas têm visto quando olham para você, homem abençoado do Senhor? Quem? Isso é muito sério para a gente observar, Eu quero trazer aqui a segunda, o segundo propósito pelo qual o homem foi criado. Deus fez o homem para reproduzir a sua imagem. Então, nós vimos que primeiro, Deus fez o homem para refletir a imagem, e agora nós vamos ver que Deus fez o homem para reproduzir a imagem. Presta atenção, além de refletir a imagem de Deus, existe um segundo propósito para a humanidade, que é reproduzir essa imagem em novos adoradores, também imagem de Deus, para que a imagem dele seja espalhada ao redor do mundo. Então, além de eu refletir a imagem de Deus, nesse segundo propósito agora, eu preciso reproduzir essa imagem. Outros precisam serem despertados nesse propósito, além de eu entender que eu preciso refletir a imagem de Deus, eu levo outras pessoas a entenderem que precisam refletir essa imagem também. Percebe? Então, isso entra aqui no segundo propósito pelo qual o homem foi criado, que é reproduzir. Agora, não só eu apenas vou refletir a imagem, como eu vou levar outras pessoas a refletirem a imagem de Deus. Que coisa poderosa! Talvez você fique surpreso ao descobrir que o primeiro mandamento para o homem na Bíblia, em forma tríplice, é a ordem de reproduzir mais a imagem de Deus. Veja o que diz em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai. Ou seja, reproduza essa imagem em você. Reproduza a imagem de Deus para outras pessoas. Irmãos, tem homens que são tão apagados, mas tão apagados. E quando Jesus diz que a luz que há em ti, ela precisa brilhar, que não se acende uma candeia e coloca ela debaixo da cama, mas é para que todos vejam. E existem homens que são tão apagados. Apagados por quê? Porque não tem glória na vida, porque não estão expressando a glória de Deus, porque eles não estão refletindo essa glória. Agora, presta atenção, que coisa séria. Se eu não consigo refletir a glória de Deus, como que eu vou levar outras pessoas a reproduzir a glória de Deus? É impossível. Para levar outras pessoas a refletirem a glória de Deus, eu preciso reproduzir. Ou seja, eu preciso refletir primeiro essa glória para as pessoas e depois fazer com que elas reproduzam essa glória que está manifesta na minha vida. Que coisa séria isso! Enquanto a criação do homem revelou verdades sobre a natureza do Criador, que o resto da criação não era capaz de mostrar, a ordem para multiplicar-se e encher a terra revelou o coração de Deus para que toda a criação tivesse a oportunidade de encarar a sua glória. Que coisa maravilhosa, irmãos! Que coisa poderosa! Esse é o propósito, Primeiro, você precisa refletir a glória. Segundo, você precisa reproduzir a glória. Esse não é mais um tempo dos homens ficarem parados.
Esse não é mais tempo de homens deixarem suas mulheres buscando a Deus enquanto eles ficam de cara para cima. Não, esse é um tempo dos homens se moverem em direção ao crescimento espiritual. Esse é o tempo. Percebe? Esse é o tempo. Não dá mais para ficarem homens em casa, sem fazer nada, esperando que as mulheres busquem o Senhor para a vida da família. Não, estão fazendo errado. Os homens têm que buscar. O cabeça tem que buscar Deus para a família. Isso é que é a verdade, irmãos. A gente não pode ficar omitindo essas verdades. Essa é que é a verdade da palavra de Deus. Homens têm que se despertarem. Homens têm que saberem que eles foram feitos para refletir a imagem de Deus. Em que segundo plano aí eles foram feitos para reproduzir essa imagem através da vida deles. Presta atenção, isso é muito sério. Deus continua querendo que o seu reino se espalhe pela terra. Mas como que o reino de Deus vai se espalhar se os homens não estão se comprometendo com esse reino a fim de espalhar, de reproduzir? Presta atenção, o reino de Deus só pode ser reproduzido por homens que estão aptos a identificarem que o propósito deles aqui na terra é refletir a glória de Deus e reproduzir a glória de Deus. Agora, como que vai se multiplicar o reino de Deus aqui na terra se os homens nem refletem a glória e muito menos reproduzem essa glória? Que coisa! Que coisa! A gente precisa avançar como homens. Precisamos avançar como homens de Deus que dizemos ser. Sabe? Precisamos avançar. Nós reproduzimos a imagem de Deus pelo discipulado de nossos filhos. Primeiro discipulado que você deve instituir é dentro da sua casa. Viu, homens? Dentro da sua casa, discipule seus filhos, né? Segunda forma que a gente deve reproduzir a glória de Deus, a imagem de Deus, é pelo discipulado nas nações, de acordo com a palavra de Deus. Então, primeiro, eu reproduzo a imagem de Deus dentro da minha casa, e em segundo, eu reproduzo fora da minha casa. Presta atenção. Tem gente que não conseguem ser a imagem de Deus nem dentro da sua casa. Como que vão conseguir ser fora? Como que irão conseguir ser fora? Sabe? Então preste atenção. Primeiro nós vimos que o homem foi criado para refletir a glória de Deus. Segundo, nós vimos que o homem foi criado para reproduzir a glória de Deus. E terceiro e último, o homem foi criado para representar o reino de Deus. Deus, como Criador, é o dono de toda a terra, de acordo com o que está escrito em Salmos capítulo 24, versículo 1. Mas como dono, ele tem o direito de delegar autoridade e liderança a quem quiser. Deus fez o homem para ser esse vice-regente, ou talvez melhor delegado, o representante oficial dele na terra. Deus fez o homem para ser esse representante dele aqui na terra. Assim, o homem continua a obra que Deus começou ao dar a ordem de encher a terra. O Senhor disse: enchei a terra, multiplicai. Essa foi a palavra de Deus lançada quando fez o homem. Agora, qual é a do homem? É fazer essa palavra se cumprir, meus irmãos. É fazer essa palavra se cumprir. Não podemos ser aqueles homens palerma que vivem na vida da igreja sem fazer nada, sem querer avançar, meus irmãos. A gente precisa avançar, sabe por quê? Porque o propósito de Deus ao nos criar foi multiplicar, encher a terra. Então não fique mais parado, não aceite mais ficar parado. Avance nesses dias, em nome de Jesus. Presta atenção. Em certo sentido, Deus deu ao homem uma procuração divina para representá-lo na terra. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Isso é muito poderoso. O homem foi feito para
mediar o reino de Deus e seu campo de atuação no início foi o Jardim do Éden, como uma miniatura da terra e talvez do universo. Como representante de Deus, o homem continua a obra de Deus. Nós somos representantes de Deus e como tais, nós precisamos continuar a obra de Deus, de dar forma, de encher a terra. Note que nos 6 dias da criação, Deus fez exatamente isso, tomando o que era sem forma e dando-lhe forma, tomando o que era vazio e enchendo, mas agora Ele repassa, sendo tarefa ao homem que irá glorificá-lo pelo trabalho de dominar, sujeitar e encher a terra. Responsabilidade nossa, é nossa responsabilidade, meus irmãos. É a nossa responsabilidade. Então esses são dias onde nós homens vamos nos levantar como homens feitos, criados por Deus, para refletir a imagem dele. Homens criados por Deus, para reproduzir a imagem dele, mas também homens criados por Deus, para representar o reino de Deus. Que maravilha! Quero agradecer você que ficou conosco até esse momento aqui na nossa live e gostaria de pedir a você, já compartilhe aí com seus irmãos, que eu tenho certeza que eles serão muito abençoados. Essa é apenas a primeira live de 12 lições que nós estaremos aqui compartilhando, tá bom? Para você que é homem, que busca crescer mais em Deus, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Deus abençoe.